Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler de 1 até 8, ingressando então no assunto oração, o qual explanaremos mais uma vez na semana que vem, né, dando um passinho atrás e dois para frente na semana que vem, mas hoje nós vamos de capítulo 6, versículo 1 a versículo 8, por entender que, embora pareçam assuntos distintos, o Senhor está falando de uma mesma atitude interior das pessoas. Então nós vamos tratar sobre isso, sobre essas questões dessa atitude interior. Diz assim a palavra do Senhor, Jesus falando, né? Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 8, diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Graças te damos, Senhor Jesus, e te pedimos, Pai, abençoa essa palavra, abençoa-nos, ó Senhor, por meio dela, dando-nos sabedoria, ó Senhor, e entendimento, ó Deus, na tua palavra, para que assim, ó Senhor, possamos, ó Deus, limpos por ela, ser mais sábios também, ó Pai, no tocante às questões do teu reino. Então, Senhor amado, que o teu Espírito Santo fale a nós, ó Pai, e que a tua voz seja mais alta, ó Senhor, que qualquer outra voz no nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre Mateus, né, nessa leitura contínua e nessa leitura expositiva também do texto, para que nós possamos refleti-lo como um todo, nós hoje entramos nessa parte, ainda dentro do Sermão do Monte, que vai dando uma série de instruções a respeito da nossa, do caráter privado da nossa vida espiritual, porque a nossa vida espiritual tem um caráter público e tem um caráter privado. O caráter público qual é? Nós fomos ordenados a evangelizar, a pregar o Evangelho, né? A testemunhar de Cristo, a anunciar Cristo, a tornar evidente, né, para os outros a obra que Deus fez em nós. Mas há uma outra coisa que é de caráter privado, que tem a ver com a nossa relação pessoal com Deus. E é disso que o Senhor Jesus está tratando aqui agora, né, e ele vai tratar ao longo do capítulo 6, praticamente todo, né, com um hiato, um intervalo para explicar a oração, e explicar os detalhes da oração e dar a nós, a oração que nós chamamos de Pai Nosso, né, que é uma oração modelo, uma oração modelar. Ele, apenas excetuando-se esse texto, esse trecho, o que ele fala basicamente é sobre isso, né? Quando até mais adiante, quando ele vai chegando no finalzinho do capítulo 6, e ele vai falar então sobre ansiedade, e falar sobre esses temores que assolam todos nós em algum momento. Mas aqui ele está falando sobre o caráter privado da nossa relação com Deus, esse aspecto privado da nossa relação com Deus. Por quê? Porque todos nós temos uma tendência muito humana
de procurarmos fazer as coisas para termos a aprovação de outras pessoas. Nós somos seres sociais e, portanto, nós, de certo modo, repetimos. Muito daquilo que nós fazemos é uma repetição ou é uma confirmação daquilo que os outros fazem também ao nosso redor. Não existe aquele ser humano autêntico. Geralmente, aquela pessoa que é totalmente autêntica, nós chamamos de louco, porque ele faz algo totalmente desconectado com o seu ambiente. Então, não queira nutrir esse orgulho de ser autêntico, porque, na verdade, todos nós somos uma colagem de muitas coisas que nós pegamos de outros, pegamos do ambiente e tomara, ou quiçá, como se diria de modo mais antigo, pegar também, colar do Senhor, que seria o principal, sermos imitadores de Cristo. Mas tem uma coisa que é um aspecto negativo dessa nossa característica social, que é essa tendência de querermos a aprovação dos outros, porque ela nos traz benefício, por causa de outros interesses que não sejam os interesses legítimos. Tem muita gente que nem percebe às vezes o quanto faz isso. Pessoas com autoestima rebaixada, geralmente têm a tendência de buscar de qualquer forma a aprovação dos demais. E aí, quando o meio em que ela vive é um meio negativo, existe ali uma cultura que é nociva, ela ainda assim faz aquilo que é errado e nocivo. Por quê? Porque para ela o mais importante é a aprovação dos demais e não a aprovação de Deus, ou seja, não ser de fato aprovado por aquilo que é verdade, mas apenas pela sua circunstância, pelo seu meio circundante. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós apresentamos em algum momento algumas falhazinhas relativas à nossa autoestima. Todo mundo tem algum problema nessa área, ou pelo menos em algum setor, digamos assim, específico da sua vida, carece um pouquinho de segurança nessa área. E nós não podemos, de modo algum, buscar a aprovação dos outros, a despeito da aprovação de Deus. Outra coisa, é uma coisa um pouquinho mais baixa ainda do ser humano, que é essa coisa de querer enganar os outros, de certo modo iludir os outros, fazer com que os outros achem que você é uma coisa que você não é de fato. Às vezes tem a ver com autoestima, porque a pessoa está procurando projetar nos outros uma imagem que, ao voltar refletida, faz ele se sentir bem. Então eu sou uma pessoa espiritual, porque todo mundo está dizendo, então eu sou, não é isso? Ou às vezes é porque simplesmente nós queremos disfarçar os nossos erros e as nossas falhas, apresentando uma encenação, uma teatralidade nos nossos atos, para sermos de algum modo aceitos, ou mesmo para nos aproveitarmos de alguma coisa. Então, de qualquer forma, o Senhor Jesus, Ele reserva uma parcela da nossa vida espiritual, da nossa espiritualidade para Ele, ou seja, nós precisamos exercê-la diante dEle, e temos que exercê-la diante dEle tão somente, longe dos holofotes, longe dos olhos humanos, longe das palminhas, das aprovações e das saudações dos demais. Porque isso, na verdade, é para que nós nos policiemos e compreendamos no dia a dia de quem de fato nós somos, ou de quem de fato nós temos sido. E é aí que a maior parte das pessoas erra, às vezes de modo comprometedor na sua fé, porque muitas vezes nós não somos ou não fazemos muita questão, ou não estamos nos dedicando a essa parte privada da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual muitas vezes é apenas um ato público, ou seja, se tem alguém olhando, se nós estamos no meio da congregação, se nós estamos com os irmãos, se nós estamos no bolo, se o bolo, se as outras pessoas apontam nessa direção, então a gente vai. Meio tipo, como se diz, Maria vai com as outras. A gente vai. Mas, se estamos sozinhos, mostramos pobreza na nossa vida espiritual, porque não a temos de modo privado com Deus, de uma intimidade real, verdadeira, e longe dos olhares dos outros. E é disso que Jesus está falando aqui. Volto a dizer, existe uma parte da nossa espiritualidade que deve ser pública, a pregação do Evangelho, o testemunho de Cristo, viver Cristo, mas existe uma parte que deve ser privada. De outra forma, nós nunca teremos segurança de que estamos de fato buscando agradar a Deus, ou só estamos fazendo diante dos homens, ou diante dos olhares dos outros.
E nós precisamos confirmar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, por essa vida espiritual, por essa espiritualidade privada. Essa espiritualidade atrás das portas, essa espiritualidade com as luzes apagadas, essa espiritualidade longe dos olhares e das aprovações dos outros, para que verdadeiramente nós estejamos confirmando assim que nós somos de Cristo e não apenas seres sociais e que estão copiando o seu meio, camaleões espirituais, porque tem gente que age que nem um camaleão, né? Onde ele está, ele pega a cor do ambiente. Conhece o camaleão, né? O camaleão tem essa questão do mimetismo, né? Da imitação do ambiente. Se ele está num lugar verde, ele fica mais esverdeado. Se ele está num lugar mesclado, ele fica. Os povos também têm. Mas é que camaleão é mais pop, né? O pessoal fala assim mais. E tem muita gente que se comporta como um camaleão. Está na igreja, oh, aleluia, glória a Deus. Está no Maracanã, não vou nem dizer o que ele fala. Porque a mim só mencionar seria corar de vergonha. Né? Está no trabalho. Não, aqui eu tenho que ver o lado da empresa. Aqui eu não tenho que ser um cristão, aqui eu tenho que ser um profissional que faz aquilo que traz benefício para a empresa. Querido, se você faz aquilo que traz benefício para a empresa, mas que condena a tua alma ao inferno, há que se pensar bem. Tudo bem, eu sei que eu dei uma hipérbole agora, que joguei lá do outro lado, né? Mas é só para fazer o contraste. Você não pode, nós não podemos ser camaleões, nós temos que ser uma coisa só. Nisso nós mostramos o quê? Que nós somos, de fato, pessoas íntegras, e se o que nós mostramos é Cristo, então que nós somos de Cristo. Então Jesus diz assim: guardai-vos ou guardem-se de exercer a sua justiça, diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. É uma questão de escolher onde você quer ser recompensado. Se você quer a recompensa dos homens, ok, lambuze-se, faça à vontade, é o que o mundo faz. Mas se você quer recompensa celestial, então contenha-se e faça para o Pai, ou não faça para aparecer diante dos outros, mas viva essa espiritualidade privada como ela deve ser, na presença do Pai, que tudo vê e a todos recompensa, segundo aquilo que tem feito, segundo aquilo que tem no seu coração e que tem transformado em atos. Então, ele diz aqui algumas coisas, vamos lá, sobre dar esmolas, Ele diz assim: quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Eles já receberam a sua recompensa. Então, isso aqui fala de nós não buscarmos de modo algum exaltar a nós mesmos como pessoas boas, caridosas, generosas, fazendo dos nossos atos de misericórdia atos públicos, que na verdade só celebram quem nós somos e não glorificam de fato a Deus. Você também não precisa andar disfarçado, já viu aquele agente espião, bota um chapéu, óculos escuros, aquele casaco grande, aí passa para ajudar alguém, não é isso. Está falando aqui de um comportamento, vamos dizer assim, descaradamente populista, buscando aprovação. É que nem essas coisas, estamos em época eleitoral, é que nem essas coisas que os políticos fazem. Ou seja, sempre com o propósito de serem vistos pelos outros. Por quê? Porque é a recompensa que eles querem. A recompensa que nós queremos não é ser eleitos pelo povo, mas é ser eleitos, já somos eleitos, mas sermos aprovados pelo Senhor, Rei da Glória. Amém? O que nós devemos querer de fato é aquela palavra lá no final: servo bom e fiel. Servo bom e fiel, entra para o meu descanso. Então, nós não devemos ficar por aí, por exemplo, vamos dizer, propagando ou falando na nossa própria bondade, da nossa própria inteligência. Tudo isso peca contra aquilo que deveria ser para nós, aquilo que nós deveríamos expressar com humildade, ou como humildade. Aquele que é humilde, ele não pensa de si mais do que convém. Tudo que você dá para alguém, tudo que você pôde compartilhar com alguém, desculpa, antes você recebeu do Senhor. É apenas um pobre compartilhando a sua pobreza. Do que você se orgulharia? É apenas alguém compartilhando algo que já recebeu de outro. Porque tudo que nós conseguimos juntar aqui, tudo que alguém tiver
Tem porque Deus permitiu ter. Não é isso? Então, glória a Deus porque temos, se temos, né? E compartilhar deve ser um ato de amor, né? Uma bênção para o outro e não um benefício, a busca de um benefício pessoal em termos de aprovação alheia. Amém? Também diz aqui sobre oração, o caráter privado da oração. Tem aqui o caráter privado da doação, né? E agora o caráter privado da oração. O que não invalida de modo algum as orações que nós fazemos publicamente no culto, né? Que aqui diz, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, né? Está falando aqui de uma atitude que destoa dos demais com o propósito de ser visto. Quando você está na igreja, se todos estamos em pé e orando, então está todo mundo dentro do mesmo bolo, ninguém se destoa e ninguém aparece mais por causa disso. A questão não é o ato de estar em pé ou de estar em público, é de fazê-lo de modo a atrair a si a atenção, a atrair a si, digamos assim, a aprovação dos demais. Senão eu estava lascado, né? Porque como pastor tem que subir aqui e tem que falar. Então está querendo aparecer, vou falar de onde? De trás do biombo? Né? Ia ser no mínimo esquisito a voz que ecoa pela igreja que não tem cara, não tem corpo, não tem nada. Não é isso? Mas o que nós temos que fazer é viver a nossa espiritualidade de modo moderado e modesto. Moderado, desculpe, não. Intenso, vamos tirar a palavra moderada nesse sentido. Intenso, porém, né, dentro da média dos demais. Então, você está num culto, nós estamos orando, se estamos todos orando alto, amém. Ore alto, pode ficar à vontade. Né? Mas se estamos todos orando baixinho e alguém está orando alto, né, ou perdeu o controle, que pode acontecer, alguém pode se emocionar e perder um pouquinho o seu controle, é totalmente diferente disso, ou então está querendo aparecer. Né? E isso o Senhor não aprova, porque tem a ver com esse lado ruim do ser humano de querer, né, se exaltar acima dos demais, certo? Então vira para o seu irmão assim, só para me ajudar, diz assim para ele, nós somos farinha do mesmo saco. Fala para ele. Não tem diferença. Não dá para separar nesse sentido. Então não façamos esse tipo de diferença. Amém? Certo? Não façamos. O que ele está falando aqui é disso. De alguém querer se exaltar, de alguém se orgulhar de si, de alguém querer parecer melhor ou mais espiritual do que os demais. Então, dentro do culto público, isso é natural e comum porque estamos todos juntos e todos fazemos as coisas de modo juntos, né? Ou seja, de modo coordenado. Então aí ninguém aparece. Mas se estivéssemos agora, eu estou aqui, né, pregando, e alguém está aqui em pé, levantou, orou, ou ele se descontrolou, né? Teve um descontrolezinho aí emocional, né? Às vezes até por uma obra do Espírito Santo, pode até ser tocado e ficar tão emocionado que perde um pouco a noção de onde está. Pode acontecer. Ok, perdoável, natural, né? Ou então está querendo aparecer e isso não é bom. Amém? Seja a vossa moderação conhecida de todos, também nessas coisas, certo? Então, o que ele está falando é isso. Então ele diz assim, tu, porém, quando orardes, porque o problema aqui, duas coisas ele está citando aqui. A pessoa que dava as ofertas tocando trombeta, né? Ou seja, fazendo daquilo um acontecimento público. Eu imagino, pateticamente, alguém vindo, né, com um saco de dinheiro e os outros, e dois caras tocando trombeta na frente dele para poder chamar a atenção, e aí então ele está lá, todo mundo está olhando, ele está lá, né? Isso aí. Né? É por isso que é muito difícil, sabe, um político cristão, assim, conseguir viver a sua vida de modo cristão, né? Porque tem muita gente por aí tocando trombeta, né, para fazer aquilo que está fazendo, né? Dependendo de propaganda, não é isso? Mas a outra imagem que Cristo nos fornece aqui é o religioso, na sinagoga, né, orando de pé. Na sinagoga, a maior parte das pessoas estariam sentadas, né, porque haveria alguém ensinando. A sinagoga era basicamente um lugar de oração e de estudo da palavra. Então, aquela pessoa estaria destoando completamente dos demais. Jesus nos fornece uma outra imagem dessa quando ele fala do fariseu, né, e do publicano, né? Aquela parábola do fariseu e do publicano, onde um está orando de pé, dizendo, oh meu Deus, obrigado Pai, obrigado Senhor, porque eu não sou como esse pecador, né? Em pé lá no meio, lá fazendo essa oração, e o outro ajoelhadinho, humilde do lado dele, diz, perdão Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus diz, quem foi que saiu aprovado? Quem foi que saiu dali
realmente reconciliado com Deus? E a pergunta era retórica, era fácil de entender qual seria a resposta dessa pergunta. Certamente não foi a do pavão que estava lá de pé querendo aparecer, mas era o outro que estava diante de Deus, entendendo, compreendendo que o Senhor não precisa de espetáculos, ele deseja corações sinceros. Amém? Então, quando orares, entra no teu quarto. Uma coisa é o culto congregacional e a nossa participação congregacional, aquilo que fazemos em comunhão com a igreja. E outra coisa é esse caráter privado da nossa vida devocional. Entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Ou seja, Jesus está dizendo claramente que nós precisamos ter um caráter privado na nossa vida de oração. E volto a dizer, é aí que muita gente falha. Quando não tem ninguém para olhar, quando não tem ninguém para provar, muitas vezes as nossas orações são daquele tipo: Senhor, tu sabes, então agora deixa eu ir que eu estou atrasado. E sai correndo pela casa. Orando de qualquer... Entra no teu quarto, fica no lugar privado, particular. Todo mundo tem um lugar privado. Mesmo no lugar de trabalho, tem a privada, que é um lugar privado. Você fecha a porta se você precisar, não é? Porque ali não é só lugar de coisa ruim, não. É lugar também que a gente pode fechar a porta um pouquinho e dizer: Senhor, está pegando fogo, Pai, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Se você não conhecer esse lugar secreto, faça uma visitinha de vez em quando. É um bom lugar para orar também, porque é um lugar que ninguém vai te incomodar e ninguém está te olhando, e que você pode fazer as suas orações, mas não demora muito não, porque pode ter fila do lado de fora. Mas nós temos que procurar essa vida privada com Deus, em todos esses aspectos. Por quê? Porque a vida devocional, ela tem esse caráter privado. E ele diz também, orando, e aí dá uma instrução: não useis de vãs repetições como gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Quem aqui já caiu no erro de estabelecer para si uma cota de tempo, longa de oração, e aí começa a descobrir que por estar fazendo isso, começa a cair em repetição, 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 repetição. Eu já caí nessa, e transformei as minhas orações em coisas muito chatas, porque virou uma lista que até doía o queixo de tanto falar, porque eu tinha que falar aquilo tudo todo dia de novo. Entende? Não é a quantidade de palavras, mas é a qualidade do tempo que você passa com Deus. É necessário sim separar um tempo. É necessário sim, mas cuidado com as tuas listas de oração. Porque por um lado são boas porque ajudam a gente a lembrar. Por outro lado, pode tornar a nossa oração uma da boca para fora, sem reflexão e sem meditação. Vamos falar de oração. O que é orar? Orar é falar com Deus. Que tipo de coisa se fala com Deus? O que se inclui dentro daquilo que você deve falar com Deus? Ação de graças, agradecimento ao Senhor, não é isso? Reconhecer os benefícios que Ele tem feito, não é? Confissão de pecados. Eu preciso pensar nos meus erros e descobrir, ou refletir sobre aquilo que eu estou errando e confessar diante de Deus, não é? Eu também devo louvar a Deus, ou seja, reconhecer a glória dEle, não só agradecer os feitos dEle por mim, mas reconhecer a sua glória, independente do que Ele tem feito por mim, porque a ação de graças tem muito a ver com a nossa experiência pessoal com Deus, mas independente de estar dando tudo errado, Ele é Deus e precisa ser glorificado em minha vida. Então, louvar a Deus, não necessariamente nessa ordem, né? Ação de graças, confissão de pecados, louvor ao Senhor, petição. Oração não é só petição. É isso que muitas vezes torna chata a oração. E acima de tudo, lembrar que já que é oração, já que você está falando com Ele, para um pouquinho para escutar Ele. Meditação. Oração deve envolver essas coisas. Se ela for assim, se nós separarmos um tempo para Deus e acreditarmos que não é pelo nosso muito falar, mas é pela qualidade daquilo que se fala e pela qualidade do tempo que se apresenta, que a gente coloca diante de Deus, então nós teremos compreendido o que de fato o Senhor espera de nós. Porque não é pelo muito falar e não é por vãs repetições. Porque o evangélico não faz orações repetidas. Não é?
Geralmente a gente não faz. Ora, o Pai Nosso, tudo bem, nem sempre, né? Mas tem, né? Várias religiões têm orações que são repetições. A pessoa fica repetindo aquilo. Tanto na Igreja Católica, quanto no budismo, quanto no islamismo. Repetição. Isso esvazia, obviamente, o conteúdo espiritual. E quando não tem, então é mais vazio ainda. Quando já não tem de princípio, é mais vazio ainda. Então não é ficar blá 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 blá. É a qualidade daquilo que se diz. Não se preocupe, se alguma coisa você não lembrou, Deus não esqueceu. Amém? Se alguma coisa, ai meu Deus, hoje eu não orei pela minha mãe. Calma. O Senhor não esquece. Se você fez uma oração, ela permanece diante de Deus. Né? E a gente deve, obviamente, orar e orar outra vez, mas cuidado com as vãs repetições, porque isso vira uma ladainha tremenda e mais parece com um mantra do que com uma oração de fato, que seria falar com Deus, ter uma audiência com o Senhor de todo o universo. Amém? Então, não tem que ficar repetindo as coisas, não fique preocupado. É aí que é o problema da tal da lista de orações, que a pessoa pega aquela lista e começa: Senhor, abençoa fulana, para dar um emprego para ciclano, Senhor, cura o pé do Beltrano, Senhor, que o Zé consiga ficar de pé, que o fulano consiga ficar em paz, tira dele o medo. Aí começa, você não está mais nem pensando naquilo, está apenas repetindo. Tu já imaginou? Você dá atenção quando entra aquela pessoa, por exemplo, você está no ônibus, aí entra alguém, aí já começa com aquela ladainha, né? É melhor pedir do que roubar. Eu gostaria que você pudesse saber que eu não tenho... Aí começa que ele já não tem mais... O texto está decorado, entende? Você ouviu uma vez, já ouviu todas. Começou com isso, já sei, quer dinheiro. Ok, então vamos lá. É o que, para que, quanto? Certo? Porque você não tem paciência. Você tem paciência com alguém que repete toda vez a mesma coisa? Pois Deus tem, mas ainda assim é uma coisa errada de se fazer. Amém? Deus tem, mas ainda assim não é o certo de fazer, não é o que o Senhor pretende de nós. Por quê? Porque nós tendemos a repetir de modo vazio, esvaziar o conteúdo das coisas e ficar com a forma. É por isso que a gente tem que estar sempre renovando os corinhos na igreja, os hinos na igreja. Porque senão daqui a pouco o pessoal está cantando da boca para fora. Mas quando você traz uma coisinha um pouquinho mais nova, né? Hoje trouxeram várias coisas novas e velhas e colocaram aqui em outra ordem, né? Velhas não, antigas, porque coisa velha é coisa estragada. Coisas antigas. Né? Abençoa, por quê? Porque te força a refletir de novo, a entender o que você está cantando. Mas se cantar todo dia a mesma coisa, e tem pastor que capricha, né? Todo dia, todo domingo, já dá para saber o que ele vai cantar. Eu sofri muito isso. Porque quando eu vi a frase, temos que cantar, eu disse, ai meu Deus, é aquela de novo. Pastor Alexandre sabe. A gente precisa trazer a nossa vida para Deus, com Deus, para um campo, né, de verdade, né, de sinceridade, de expressão verdadeira e não de ladainhas repetitivas. Né? Não se assemelhem, diz assim, orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não os assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que você peça. Ele conhece as suas necessidades. A oração não é informação a Deus. Então, um dia que você esquecer de um item, não se preocupe, Deus já está informado. Preocupe-se em buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. As outras coisas, Ele vai acrescentar. Amém? Então, sabe por que a oração é chata? Porque nós somos chatos. Porque quando nós sabemos não ser chatos, a oração fica boa, a conversa rola, né? O diálogo se estabelece. Entende? A oração não é chata por si mesma, ela é chata por nós, pelo que nós fazemos muitas vezes dela. Então, se está chato, saiba que chato é você. E que você precisa, né, melhorar a maneira como você está fazendo.
que oração não é pedição, não vou nem falar de petição, né? Oração é confissão, oração é gratidão, ação de graça, oração é louvor, independente de ter o que agradecer ou não, no sentido das coisas do dia a dia. Oração é, o que mais? Confissão, já falei? Já, né? Meditação e petição, faz parte. Eu estou jogando por último, porque geralmente é o que nós colocamos primeiro. Oração, petição é só uma parcela da oração. Oração é ficar diante de Deus. Sabe aquela pessoa que você gosta de falar com ela? Sabe aquela pessoa que quando ela aparece, o seu olho brilha, você diz, puxa, fulano é gente boa, um bom papo. Às vezes você não tem nem assunto, mas só de ficar perto daquela pessoa, você se sente bem, porque é uma pessoa que contribui com a sua vida, que está sempre, não é isso? E aí às vezes não tem nem muito assunto, mas você está bem, só porque está na presença dele. Isso é meditação. É quando a gente para e curte, desfruta, mesmo sem ter muito o que dizer. E nessa hora, muitas vezes é que Deus fala conosco. E ouvir, meus irmãos, é melhor do que falar. Traz mais sabedoria e, no caso de Deus, nos maravilha de fato. Amém? Certo? Então, dentro desse texto aqui, o que Jesus está falando, ele está falando sobre o caráter privado, o aspecto privado da nossa vida espiritual. Há coisas que são públicas, há coisas que são privadas. Não é assim com várias coisas na sua vida? Há coisas que forçosamente você faz em público e há coisas que têm que ser em caráter privado. Também com as coisas do reino de Deus é assim. Amém? Vida privada com Deus é intimidade. Não é? Há coisas que a gente só tem intimidade com algumas pessoas. Não é? Marido e esposa, faz parte da intimidade da vida conjugal, que fazem parte apenas dessa área, não fazem parte das outras áreas. Também nós temos que ter uma vida privada com Deus, onde todo o resto se apaga e só o Senhor é que importa diante de nós. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Fica de pé um pouquinho no seu lugar, só para você não se sentir hipócrita, eu vou pedir que todo mundo fique de pé. Só para mudar um pouquinho a sua posição, a sua postura. Jesus, ensina-nos, ó Senhor, a não ser chatos na nossa comunhão espiritual, na nossa vida espiritual. Ensina-nos, ó Senhor, a não tornar em religião fria e morta, ó Senhor, aquilo que Tu fizeste em nós como vida verdadeira, eterna e abundante. Ajuda-nos, Senhor, a ser gente criativa e que valoriza, ó Senhor, os instantes contigo, que não se preocupa, ó Senhor amado, com hora marcada ou determinar o número de minutos que vai fazer, mas se preocupa em entrar na Tua presença com um coração folgado, criar espaço para não ser tomado de ansiedades e preocupações e poder assim então desfrutar do melhor, Senhor. Às vezes no silêncio, apenas contemplando a Tua grandeza e a Tua maravilhosa, esplêndida beleza, Senhor. Ensina-nos, ó Senhor amado, a não ser gente que fala e fala e fala sem pensar, ou que faz as coisas diante dos olhos dos outros, para assim angariar fama ou algum outro benefício qualquer que tenha a ver com o nosso ego e não com a nossa relação contigo. Ensina-nos a ser genuínos, verdadeiros, gente que também faz quando está sozinho contigo, que não faz as coisas só quando tem público, quando tem olhos apreciadores, mas que faz também quando nenhum olho humano nos olha, quando nenhum ouvido humano nos escuta, quando nenhuma presença humana se faz de fato necessária. Ajuda-nos a fazer diante de Ti, ó Pai. E assim, ó Senhor amado, ser filhos de fato, não gente que joga para a torcida,
mas gente, ó Senhor amado, que tem uma relação particular, privada, amorosa contigo, Senhor. Faz isso, Senhor. Te pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.